Bem-vindo à China, uma terra de maravilhas antigas e belezas de tirar o fôlego. Dos imponentes Himalaias às cores surreais das montanhas coloridas de Zanji, cada canto deste vasto país guarda uma história. Sim, você já ouviu falar da Grande Muralha e da Cidade Proibida, mas e as trilhas vertiginosas do Monte Hua ou a magia tranquila do Lago Oeste de Hangzhou? A China está repleta de joias escondidas, templos antigos agarrados a penhascos e tradições que sobreviveram por séculos. E você sabia que a China é o maior produtor de chá do mundo? Com mais de 4.000 anos de cultura do chá, do ousado puer ao delicado chá verde, o chá aqui é muito mais do que uma bebida. É história, cura e herança, tudo em uma única xícara. Então, você está pronto para explorar uma terra de mistério, beleza e cultura temporal? Conte pra gente, qual parte da China você gostaria mais de conhecer? Deixe um comentário, curta e se inscreva para nos acompanhar em mais jornadas épicas pelo mundo. Vamos mergulhar nessa. A Grande Muralha da China não é apenas uma muralha, é um monumento vivo à determinação humana, ao sacrifício e ao mistério. Estendendo-se por mais de 21.000 quilômetros entre montanhas, desertos e pradarias, ela se contorce como um dragão pelo norte da China, moldada por séculos de sangue, suor e pedra. A construção começou já no século VII a.C., quando reinos dispersos construíram muralhas para defender suas fronteiras. Mas foi durante a poderosa dinastia Ming, de 1368 a 1644, que a muralha se tornou a colossal estrutura que reconhecemos hoje, fortificada com pedra, tijolo e torres reforçadas que ainda se erguem imponentes da terra, como antigos sentinelas. Construída para proteger o coração do país de invasões nômades incessantes, ela se tornou muito mais do que uma linha de defesa. Ela se tornou um símbolo de unidade, em tempos de caos, e um lembrete das incontáveis vidas perdidas para construí-la. Vilarejos inteiros contribuíram para sua construção. Alguns dizem que gerações inteiras. Muitos trabalhadores nunca mais foram vistos, e há rumores de que seus ossos estão sepultados dentro da própria muralha, alimentando lendas sombrias sussurradas até hoje. E os mistérios não param por aí. Moradores locais falam de passos estranhos, ecoando por torres de vigia vazias. De soldados fantasmas marchando sob céus iluminados pela lua, guardando para sempre uma terra que já não podem mais tocar. Registros antigos até sugerem câmaras secretas e túneis escondidos. Alguns acreditam que guardam pergaminhos esquecidos, outros que escondem os túmulos daqueles que ousaram trair dinastias há muito desaparecidas. Mas, no fim das contas, a Grande Muralha é mais do que uma lenda. É mais do que pedra. É uma história de ambição, medo, sacrifício e resiliência. É a alma da China esculpida na terra, estendendo-se infinitamente através do tempo. Um lugar onde mito e história caminham lado a lado. Escondido nas profundezas das montanhas da província de Sichuan, existe um lugar que parece nunca ter sido feito para este mundo. Um sonho reluzente conhecido como Vale de Jiuzhaigou. Este patrimônio mundial da Unesco é a obra-prima da natureza, onde lagos de safira refletem no céu. Cachoeiras despencam como fitas de prata por penhascos cobertos de musgo, e picos salpicados de neve abraçam o horizonte com majestade silenciosa. Cada canto parece encantado, como se tivesse sido pintado pelas mãos de espíritos antigos. Segundo a lenda, o vale nasceu de um coração partido e de magia. Uma deusa, em um momento de tristeza, deixou cair seu espelho divino na terra. Ele se despedaçou nas rochas, e de seus fragmentos, formaram-se 118 lagos cristalinos, cada um guardando um pedaço de sua tristeza e beleza. Até hoje, a água brilha com cores surreais, mudando do jadial turquesa e ao azul cobalto profundo, dependendo da luz, da estação e, talvez, do humor do próprio vale. Mas Jiuzhaigou é mais do que apenas uma paisagem. É uma história viva.
Por séculos, os povos tibetano e Chom chamaram este vale sagrado de lar. Suas tradições ecoam pelas colinas cobertas de floresta. Suas preces são levadas pelo vento através das bandeiras de oração que tremulam como sussurros do passado. A conexão deles com a terra é profunda, reverente e eterna. No outono, as florestas se acendem em vermelhos e dourados flamejantes. No inverno, o silêncio cai como a neve, e os lagos se congelam como vidro. A primavera traz flores e névoa, enquanto o verão brilha em tons de esmeralda e azul. Cada estação transforma o vale, como se a própria natureza respirasse através do tempo. Caminhar por Juchegu é entrar em uma lenda, testemunhar o divino e o terreno entrelaçados em um só. Não é apenas um destino. É uma memória esperando para ser criada, um mito esperando para ser acreditado e uma maravilha que permanece por muito tempo depois que você partiu. No coração da província de Yunnan, na China, existe um lugar tão surreal, tão de tirar o fôlego, que parece ter sido esculpido nos sonhos de outro mundo. Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie. Milhares de imponentes pilares de arenito de quartzo se erguem da névoa como antigas sentinelas de pedra. Alguns se elevam a mais de 300 metros no céu. Moldadas por mais de 300 milhões de anos de vento, água e força sísmica, essas formações desafiam a gravidade e a imaginação. Não é de se admirar que tenham servido de inspiração para as montanhas flutuantes Aleluia no filme Avatar. Mas isso não é um cenário de filme, é uma maravilha viva e pulsante, que se estende por quase 12.000 acres, parte da área cênica de Volongevins, reconhecida pela Unesco. Aqui, a natureza pintou uma obra-prima em pinceladas verticais, onde a vegetação exuberante se agarra a penhascos íngremes e a névoa ondulante dança entre os pináculos como uma sinfonia silenciosa. É um lugar onde a realidade se confunde com a lenda. Os moradores sussurram que espíritos antigos ainda habitam entre os picos, guardiões da floresta que observam das alturas. Essas histórias dão ao cenário um peso espiritual, como se cada árvore, cada pedra, estivesse viva com memórias. E ao subir no famoso elevador Bailon, um elevador de vidro que escala 326 metros pela encosta do penhasco, você não apenas vê a paisagem, mas sente a presença de algo mais antigo, mais sábio e imensuravelmente vasto. Zhangjiajie é mais do que apenas uma maravilha geológica. É uma viagem ao coração da história esquecida da Terra. Cada pilar conta uma história sobre o poder do tempo, sobre o silêncio que moldou montanhas, sobre tempestades que esculpiram a pedra. E ainda, em meio à sua grandiosidade imponente, há paz, uma quietude que faz você parar, respirar mais fundo e lembrar o quão pequenos realmente somos. Percorrer suas trilhas é entrar em um mito que ainda está se desenrolando. Em Zhangjiajie, a natureza não apenas impressiona, ela sobrecarrega, encanta e nos coloca em nosso devido lugar. Bem acima dos penhascos esmeralda da província de Zhejiang, suspensa entre o céu e a terra, uma ponte se curva pelo céu como um traço de um pincel divino. Esta é a deslumbrante Ponte Rui, uma das maravilhas arquitetônicas mais surreais da China. Aninhada na área cênica de Shangxian, em Taizhou, essa estrutura extraordinária não é apenas um feito de engenharia. É um símbolo de beleza, sorte e imaginação ousada. Concluída em 2020, a ponte se estende graciosamente sobre um cânion dramático, a mais de 100 metros de altura, oferecendo vistas de tirar o fôlego de vales enevoados, picos recortados e encostas cobertas de floresta abaixo. Mas o que realmente a diferencia é sua forma, 3 vãos ondulados, semelhantes a fitas, que se torcem e entrelaçam pelo ar como uma escultura viva.
Seu design reflete o antigo Jade Hui, um cetro sagrado que simboliza boa sorte, paz e prosperidade na tradição chinesa. Ao pisar em suas passarelas de fundo de vidro, você não está apenas atravessando uma ponte, está entrando em um mundo entre reinos. A cada passo, o aço sob seus pés se curva, se dobra e se eleva, te puxando para uma dança entre a gravidade e a leveza. Olhe para baixo, e a terra parece distante. Olhe para frente, e você vê uma visão do futuro surgindo do coração de montanhas ancestrais. Construída com uma mistura perfeita de materiais modernos e simbolismo cultural, a Ponte Hui não é apenas para os amantes de adrenalina. É uma meditação sobre a harmonia. Ela mostra que inovação ousada e sabedoria ancestral podem coexistir, moldando algo tão poético quanto poderoso. Aqui, cercado por nuvens e silêncio, você sente isso, o deslumbramento de voar sem asas, o mistério de caminhar pelo céu. A Ponte Hui não apenas te leva de um lado ao outro. Ela te conduz para uma história que parece atemporal, onde a tradição encontra o limite do possível. Erguendo-se da névoa como ossos de um mundo antigo, as montanhas amarelas, Wangshan, permanecem como uma das paisagens mais lendárias e surreais da China. Localizada na província de Anhui, essa cadeia de montanhas icônica não é apenas uma maravilha natural. É um lugar sagrado onde história, mito e beleza se encontram. Por séculos, seus picos de granito que se erguem ao céu, pinheiros retorcidos e mares de nuvens em espiral encantaram poetas, pintores, monges e imperadores, todos em busca de algo além do alcance das palavras. As montanhas são famosas por seu misticismo, por maravilhas, pinheiros peculiares, curvados e retorcidos pelo vento. Mas permanecem firmes contra os elementos, rochas de formatos estranhos formadas ao longo de eras, com nomes como rocha voadora e macaco observando o mar. Os hipnotizantes mares de nuvens, onde os cumes flutuam como ilhas no céu, e as antigas fontes termais, consideradas dotadas de poderes curativos. Wangshan é mais do que apenas uma paisagem. É um pergaminho vivo da arte e espiritualidade chinesas. Para os taoístas, esses picos eram portais para o reino dos imortais. Templos escondidos entre os penhascos ecoam séculos de devoção, e do pavilhão que dissipa as nuvens, os visitantes podem testemunhar as maiores ilusões da natureza, picos se dissolvendo na névoa, os céus tocando a terra. Sua influência é profunda. Das pinturas clássicas em pergaminho à fantasia moderna, a beleza surreal de Wangshan moldou até mesmo o visual das montanhas flutuantes em Avatar, conectando o mito antigo à imaginação global. E embora suas trilhas sejam esculpidas na pedra, cada caminhada parece atravessar um sonho, onde o tempo para o mundo se aquieta. Estar no topo de Wangshan é testemunhar um lugar onde a terra respira poesia, um lugar onde o céu está perto o suficiente para ser tocado, e o passado parece estar a um passo de distância. Não é apenas um destino, é uma revelação. No alto das montanhas enevoadas de Ailau, na província de Yunnan, onde as nuvens beijam a terra e o tempo parece desacelerar, encontra-se uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo, os terraços de arroz de Yuanian. Esculpidos nas encostas das montanhas há mais de 1.300 anos pelo povo Ani, esses terraços são mais do que campos. Eles são obras de arte vivas, dispostas em camadas como as páginas de uma história passada de geração em geração. Serpenteando por encostas íngremes em padrões intrincados e curvos, os terraços seguem o ritmo natural da terra. No inverno, eles se tornam um espelho para os céus, cintilando com a água que reflete o céu e as estrelas. Na primavera, pequenos brotos verdes rompem a superfície, transformando as colinas em ondas vibrantes de vida. No outono, todo o vale brilha em dourado com a colheita, enquanto tradições centenárias trazem o arroz que alimenta comunidades há mais de 1 milênio.
Mas Ioania não é apenas bonita, é brilhante. Construídos sem máquinas modernas, esses terraços revelam a engenhosidade da engenharia agrícola do povo Ani. A água é canalizada do topo das montanhas cobertas por florestas, através de uma delicada rede de canais, sustentando tanto as plantações quanto o ecossistema. Todo o sistema é um equilíbrio perfeito entre natureza e cultura, projetado com profundo respeito pela terra. Reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, os terraços de Ioania não são apenas um tesouro cultural, são uma fonte de vida. Eles continuam a alimentar vilarejos espalhados pelas montanhas, onde as tradições ainda florescem, onde se cantam músicas durante o plantio e onde os laços comunitários são tão fortes quanto a terra, sob seus pés. Estar à beira desses terraços é testemunhar o pulsar de uma civilização ecoando através do solo, da água e do céu. Não é apenas um lugar, é uma promessa, uma prece e um legado escrito na própria paisagem. Escondida nas dobras enevoadas da província de Yunnan, onde a névoa do rio se agarra às pedras e o tempo passa como uma brisa suave, encontra-se um dos tesouros mais encantadores da China, Fengguan. Cidade antiga. Com uma história que se estende por mais de 1.300 anos, esta cidade à beira do rio parece intocada pela pressa da vida moderna. Seu nome, Xiongulong, significa fênix, nascido de uma lenda que conta sobre dois pássaros celestiais que, hipnotizados pela beleza desta terra, escolheram ficar e nunca mais partir. O espírito deles ainda paira, observando lá do alto enquanto a vida flui suavemente ao longo do rio Toajian. Aqui, o tempo desacelera enquanto você caminha pelas ruas de paralelepípedos, cercadas por casas de palafita de madeira conhecidas como Dagela, cujos reflexos ondulam nas águas esmeralda abaixo. Ao nascer do sol, toda a cidade brilha com uma luz dourada suave, como se despertasse de um sonho de séculos. Às margens do rio, os moradores vendem joias de prata feitas à mão e tecidos coloridos de batik, tradições passadas de geração em geração, entrelaçando as vozes das culturas Han, Melvi-duas Jeuk que chamam este lugar de lar. Mas Fengguan é mais do que um cartão postal. É um museu vivo da riqueza étnica da China. Suas antigas muralhas ainda permanecem firmes, guardando histórias de impérios passados. A graciosa ponte Rombe se arqueia sobre o rio como uma fita de pedra, enquanto a antiga residência do célebre escritor Shan Canvin sussurra histórias de arte, memória e herança. Em Fengguan, cada lanterna conta uma história. Cada viela ecoa com passos de tempos antigos. É um lugar onde mito e memória se entrelaçam, onde o passado parece presente. E onde a beleza não grita, mas espera silenciosamente para ser descoberta. Visitar é entrar em um mundo que não esqueceu como sonhar. Erguendo-se entre as nuvens da província de Sichuan, envolto em névoa e mistério, está um dos picos mais sagrados da China, o Monte Emei. Com mais de 3.000 metros de altura, esta montanha impressionante tem sido um farol de devoção budista e maravilha natural. Há mais de 2.000 anos. Venerado como uma das 4 montanhas budistas sagradas da China, Emei não é apenas um lugar. É uma peregrinação à alma de uma civilização. Foi aqui, no 1º século depois de Cristo, que o budismo chinês criou raízes, quando o primeiro templo foi discretamente construído na encosta da montanha. Desde então, a montanha se tornou um santuário vivo, lar de mais de 30 templos antigos, onde o incenso sobe ao céu e os cânticos ecoam por entre as cristas das montanhas. No seu topo está o icônico Templo do Pico Dourado, onde monges meditam acima das nuvens e o nascer do sol banha a estátua dourada de Samantabhadra com uma luz etérea. Mas a santidade do Monte Emei só é igualada por sua majestade natural. Suas encostas são cobertas por florestas densas, cachoeiras em cascata e um caleidoscópio de flora e fauna raras que não existem em nenhum outro lugar do mundo.
Entre as árvores, você pode encontrar os moradores mais famosos da montanha, os macacos tibetanos, curiosos e brincalhões, observando os visitantes com olhos cheios de travessura e sabedoria. Não muito longe da base da montanha, esculpido diretamente na encosta do penhasco, onde 3 rios se encontram, ergue-se uma das grandes realizações artísticas e espirituais da humanidade, o grande Buda de Leshan. Com seus imponentes 71 metros de altura, este sereno colosso vigia as águas há mais de 1.200 anos, um símbolo de paz, paciência e presença divina. O Monte Amei é mais do que um destino, é uma jornada através do tempo, da fé e da natureza. Aqui, o sagrado encontra o sublime, e cada passo carrega o peso dos séculos. No silêncio entre os sinos do templo, ainda se pode ouvir as montanhas falarem, bem acima das nuvens da província de Hubei. Onde a névoa se entrelaça entre árvores antigas e o silêncio carrega o peso dos séculos, encontram-se as lendárias montanhas Wudong, um lugar onde natureza e espírito se movem como um só. Esses picos sagrados, agora patrimônio mundial da Unesco, permanecem há milênios como símbolo da alma taoísta da China, atraindo buscadores, sábios e guerreiros para seu tranquilo abraço. A cadeia de Wudong não é apenas de uma beleza natural de tirar o fôlego, é um santuário vivo da filosofia taoísta, da meditação e da maestria marcial. Esculpidos em seus penhascos e escondidos em suas florestas estão templos e palácios antigos, incluindo o elegante Templo da Nuvem Púrpura, onde rituais ainda ecoam por salões perfumados de incenso, e o icônico Salão Dourado, uma estrutura de bronze revestida de ouro, empoleirada bem acima da terra, como um santuário para o próprio céu. Mas a verdadeira magia de Wudong está além de suas paredes de pedra. Este é o berço do Kung Fu de Wudong, uma arte marcial enraizada nos ideais taoístas de fluxo, equilíbrio e harmonia com a natureza. Diferente dos estilos de combate agressivos, as artes marciais de Wudong refletem a força suave da água e a resiliência do vento. Os movimentos são meditações, graciosos, fluidos e precisos. Cada forma é um diálogo com a montanha, um reflexo da quietude interior expressa através do movimento. Segundo a lenda antiga, foi aqui que a divindade taoísta Zinwu, o verdadeiro guerreiro, alcançou a iluminação. Sua presença divina ainda é sentida por estas colinas, onde cada caminho de pedra e cada escadaria de templo contam histórias de disciplina, devoção e da eterna dança entre o céu e a terra. As próprias montanhas respiram vida. Florestas de pinheiros imponentes, ervas medicinais raras e uma rica diversidade de flora e fauna criam um reino místico intocado pelo tempo. As manhãs trazem uma névoa dourada que desliza pelos vales como seda. As noites caem em um silêncio suave, quebrado apenas pelo sussurrar do vento entre as árvores antigas. Viajar pelas montanhas Wudong é adentrar um mundo moldado pela fé, filosofia e o poder silencioso da natureza. Aqui, a paz não é apenas um sentimento, é um modo de ser. E se você prestar atenção, talvez também ouça o pulsar do tom sussurrando através da neblina. Todo inverno, quando os ventos cortantes varrem as planícies geladas da província de Heilongjiang, a cidade de Harbin desperta para algo extraordinário. O que antes era um tranquilo posto avançado do norte se transforma em um reino de fantasia congelada, lar da maior e mais impressionante celebração do inverno do mundo, o Festival Internacional de Gelo e Neve de Harbin. Este evento espetacular transforma Harbin em um reino cintilante de luz e gelo, onde a criatividade não conhece limites e o frio do inverno se torna uma tela.
Castelos de gelo imponentes, esculturas de neve intrincadas e palácios congelados iluminados surgem da terra, esculpidos por artistas do mundo todo usando blocos retirados diretamente do rio Samva, ali perto. Algumas estruturas chegam a dezenas de metros de altura, monumentos grandiosos feitos inteiramente de gelo, iluminados por milhões de luzes de LED que brilham em todas as cores imagináveis. As raízes do festival remontam a 1963, quando os moradores locais começaram a celebrar seu legado gelado com lanternas e esculturas esculpidas à mão. Mas foi só na década de 1980 que o mundo passou a prestar atenção. O que começou como uma tradição humilde explodiu em uma sensação global, atraindo agora milhões de pessoas todos os anos que vêm testemunhar essa maravilha ártica. Mas a magia de Harbin vai além do visual. É imersiva. Os visitantes podem deslizar por enormes tobogãs de gelo, explorar cidades inteiras congeladas ou aquecer as mãos ao lado de fogueiras enquanto assistem a apresentações culturais tradicionais, de danças folclóricas a acrobacias no gelo, tudo isso tendo como cenário dragões de neve esculpidos e criaturas míticas congeladas no tempo. E, em meio a tudo isso, o frio intenso nunca parece indesejado. Aqui, as temperaturas abaixo de zero fazem parte da magia. Uma força silenciosa que mantém esse conto de fadas unido. Em Harbin, o inverno não é suportado, é celebrado. Cada floco de neve se torna parte de uma obra-prima. Cada respiração congelada, uma lembrança esculpida no gelo. Experimentar o Festival de Gelo e Neve de Harbin é entrar em um sonho nascido do fogo, da geada e da imaginação. Onde o impossível parece real e o inverno ganha vida em uma explosão de cores e luzes. Erguendo-se em majestade silenciosa no coração da província de Yunnan, a montanha Luoyang se destaca como um portal sagrado entre o céu e a terra, um lugar onde a sabedoria espiritual encontra o esplendor natural. Com mais de 2.200 metros de altura, essa montanha muito é reverenciada como um santuário taoísta, sendo considerado o exato local onde Laozi, o antigo sábio e fundador do taoísmo, teria meditado em busca de harmonia com o universo. Envolta em névoa e mistério, a montanha Luoyang é mais do que um pico, é uma peregrinação. No seu cume repousa o impressionante templo do Cume Dourado, uma joia arquitetônica erguida acima das nuvens, cujas paredes douradas refletem o sol da manhã como um farol de serenidade. Aqui, peregrinos de toda a China se reúnem para honrar os ensinamentos de Laozi e fazer preces em busca de equilíbrio, clareza e paz. Mas essa montanha não é apenas sagrada, ela é de tirar o fôlego. De antigos templos escondidos nas florestas a cristas imponentes beijadas pela névoa passageira, a montanha Luoyang é uma tela pintada pelo pincel mais refinado da natureza. Na primavera, as aleias deslumbrantes florescem em tons vibrantes de rosa e roxo. No verão, florestas exuberantes vibram de vida, abrigando espécies raras de plantas e uma sinfonia de animais selvagens. Quando chega o outono, as colinas se acendem em dourado e carmesim. E no inverno, a neve coroa os picos, transformando a montanha em um reino de quietude e pureza. O famoso mar de nuvens da montanha cobre os vales com uma névoa que se move lentamente, criando um mundo onírico onde os picos surgem como ilhas flutuando no céu. É uma visão que silencia até a mente mais inquieta, convidando os visitantes à quietude e à reflexão. A montanha Luoyang também é um vibrante centro da cultura taoísta, sediando festivais sazonais onde rituais antigos são realizados, tambores ecoam pelas florestas e espirais de incenso sobem aos céus em um ritual atemporal. Esses encontros sagrados dão vida às pedras da montanha, lembrando a todos que visitam que este não é apenas um lugar, é um espírito. Percorrer essas trilhas é viajar pela história, pela filosofia e pela poesia bruta do mundo natural. A montanha Luoyang não oferece apenas uma vista.
Ela oferece um momento de despertar, um convite silencioso para se reconectar com o ritmo da Terra e com algo mais profundo dentro de si.